Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Lozano, esse é meu canal no YouTube. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença ali que a gente tem no Java, quando a gente usa o this e o super. Tenho sido procurado por diversos alunos com dúvidas com relação a isso, né? Professor, num conceito de herança, né? Quando eu uso this, quando eu uso super? Então, hoje, a ideia é demonstrar um pouquinho do funcionamento desses dois itens que a gente tem aí, né? Bom, vamos lá. Então, pessoal, basicamente, estou aqui com o meu NetBeans aberto. Vou criar um projetinho novo. E Java Application. Vou criar aqui como projeto e super. Só dar um nome qualquer aqui para a gente conseguir criar um projetinho. Projeto criado. Vou criar um arquivinho novo aqui, que eu vou chamar de uma classe, né? Eu vou chamar de pessoa, ok? Então, a classe pessoa. Então, eu vou colocar aqui, basicamente, os atributos que eu teria aí dentro de uma classe pessoa. Eu escolhi aqui 2 atributos, tá? Para não ficar nada muito extenso. Coloquei aqui o nome, string nome, e coloquei aqui um int idade, né? 2 atributos básicos aí da classe pessoa. Feito isso, vou gerar os métodos de acesso aí para esses atributos. Então, insert code, gerar os gets e os sets, selecionar todos os atributos, encapsular e gerar. Então, basicamente, aí a gente gerou todos os métodos de acesso, né, para os atributos nome e pessoa. Então, a gente pode ver aqui que o set nome, get nome, set idade, get idade foram gerados. Então, os 2 atributos agora ficaram como privados e os acessos foram feitos através dos métodos sets e gets. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer nessa classe? Vou criar um método construtor aqui para receber esses 2 parâmetros. Lado direito do mouse, inserir código, método construtor, selecionei e gerei. Beleza, está gerado os métodos construtores. A única coisa que eu vou mudar aqui vai ser o seguinte. Vai receber o nome, vai receber a idade, né, um string inteiro. Eu vou fazer, em vez de ir direto no atributo e colocar os valores, eu vou passar pelos sets, né? Porque aí, se tiver alguma regra, não vou implementar nenhuma regra nesse momento, mas se tiver uma regra, né, alguma regra no sets, a gente já consegue, quando instanciar a classe e passar os parâmetros aqui no construtor, a gente já consegue fazer com que, mesmo instanciando, vá passar pelos métodos sets. Então, beleza. Só essa correção aí que o NetBeans, quando gera o código automático, né, ele acaba jogando o valor direto no atributo. Feito isso, eu vou criar um métodozinho aqui, que vai ser para imprimir esses parâmetros. Então, vou colocar aqui um public void, vou chamar aqui de imprimir. Public void imprimir, tá lá. Então, vai ser um método, basicamente, que vai ter um systemoutprintln, né? E esse systemoutprintln, né, vai imprimir para mim o nome. Eu vou colocar aqui um this ponto. Vou passar também pelo get, tá? Poderia ir no atributo aqui, pegar no atributo, mas eu vou usar o get nome, já que eu criei o método para pegar, vamos usar ele, né? E vou colocar aqui, fazer um /n para pular uma linha, para colocar aí a idade, né? Então tá lá, nome mais this ponto aqui o get idade. Então, pegando aí os 2 atributos e imprimindo. Tudo bem? Então tá lá. Nossa classe pessoa tá prontinha. Vou gerar aqui uma nova classe e vou chamar ela de principal. Ok? Tá lá, vou chamar ela de classe principal. Tá escrito certo? Tá, beleza. Essa classe, basicamente, vai ser uma classe que vai ter aí o meu método main. PSVM, criar o meu método main aqui. Deixa eu fazer a indentação bonitinho. Então tá lá. O método main, vou gerar uma instância aí da classe pessoa. Então, pessoa, chamar o objeto de P1 igual new pessoa. Como eu criei o método construtor recebendo lá os 2 parâmetros, eu preciso passar. Então, vou criar aqui como nome Lozano e vou colocar a idade 37. Então, veja que agora já não dá erro.
Se eu chamar aqui, né, o objeto P1, ponto. Veja que os métodos e os atributos, né, os atributos, no caso, estão privados, mas os métodos da classe P1, né, que é a classe pessoa, do objeto P1, os métodos que são nativos dele estão todos em negrito, né? Então, vamos lá. Esses outros métodos aqui são herdados aí do próprio Java. Então, vou dar P1 ponto, vou lá no nosso método imprimir, e aqui, se eu executar a classe, basicamente ele vai imprimir para mim os valores que eu joguei na instância. Só que o que eu quero mostrar para vocês hoje é a questão do this e do super, né? Basicamente, eu vou criar aqui uma herança, né? Então, vamos lá, criar uma nova classe, e eu vou criar a classe funcionário, né? Então, o funcionário, basicamente, ele vai herdar, né? Vou colocar aqui um extends, pessoa. Então, o funcionário herda a pessoa. Veja que ele já vai pedir para implementar o método construtor, né? Que precisa receber um string, sendo requerido uma string inteiro. Beleza, a gente já faz isso. O funcionário, como atributo, ele terá um double salário, ok? Vou gerar os sets, os gets desse atributo. Então, vai lá, getter e setter, gerando eles. Belezinha, encapsula, gera. Tá lá. E vou gerar também o construtor. Vocês vão ver que agora, gerando o construtor, ele vai parar de dar o erro. Por quê? Como eu herdei de pessoa, né? E no pessoa eu tenho um construtor que recebe uma string e um inteiro, ele pede para implementar isso aqui. Então, quando eu gerar agora o construtor de funcionário, veja que ele pega, manda para o construtor de pessoa o nome e a idade, eu vou ter que passar os 3 atributos. Ele fez aqui um super. O que seria esse super, gente? Sobe lá na superclasse e manda esses 2 atributos para ela. Ok? É isso que a gente está fazendo nesse momento. Por quê? Porque esses 2 atributos não pertencem à classe funcionário. Ela herdou da classe pessoa. Então, a partir desse momento, o que ocorre? Eu vou instanciar a classe, recebendo esses atributos. Deixa eu só jogar o atributo salário aqui para o final, só para eu mandar nome, idade e salário, nessa ordem, né? E aqui o salário eu vou fazer passar pelo set também, que eu criei. O set salário recebe o salário. Então, o que acontece aqui, gente? Cada classe fica responsável por fazer o set dos atributos a que lhe pertencem, ok? Então, por exemplo, quando eu instanciar a classe funcionário, né, a classe funcionário, se eu vier aqui na minha principal, e colocar aqui, ó, funcionário F1 igual new funcionário. Beleza. Vou ter que mandar agora 3 atributos, né, 3 parâmetros, inclusive, né? Vou mandar eles aqui, ó. Funcionário, né, vai receber nome, que é uma string, idade, que é um inteiro, e salário, que é um double. Então, eu tenho que mandar string, int e double. Se eu vier aqui e mandar ó, uma string Lozano, agora um int 37, que é a minha idade, e o salário eu vou colocar aqui R$600, por exemplo. Veja que ele já não dá erro. Tudo bem? Então, veja que quando eu instanciei aqui, gerei o objeto F1 e mandei esses 3 parâmetros aqui, né, esses argumentos, o que vai acontecer aqui com a classe funcionário? Ela vai receber nome, idade e salário, nessa ordem. O que ela vai fazer? O nome e a idade, ela vai falar, olha, não estão aqui, né? Eu não tenho set para tratar ele aqui. Sobe para a superclasse, ok? Porque são 2 atributos que não pertencem à classe funcionário. Foram herdados. Na classe pessoa, né? Ela vai tratar desses 2 atributos, ela vai receber os 2, aí ela vai ver, tem o set dos 2, ela faz o set dos 2. Vejam que o this eu uso quando eu estou na própria classe. Falando, ó, this.setNome. Aqui nessa classe tem um atributo chamado setNome. Chama ele para mim, ó. Então tá aqui, ó. Quando eu cliquei this.setNome, tá aqui. Quando eu fiz o super, eu estou falando, ó, na minha classe super tem esses 2 atributos. Estou subindo ele para lá. Ok? Então, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o imprimir. Por quê? Se eu pego, venho no principal agora, tenho funcionário, né? Pego aqui F1, ponto. Vai ter lá o imprimir. Veja que ele não está em negrito. Ok? Por quê? É um método que foi herdado, o método imprimir. Então, estou chamando aqui o método imprimir. E o que vai acontecer? Quando eu executar isso aqui,
ele vai imprimir para mim qual método? Ele vai imprimir o método que está na classe pessoa, que é esse imprimir aqui, que imprime o nome e a idade. Mas eu quero imprimir também o salário. Como é que eu faço? Então, vamos lá, vamos implementar isso. Vou criar aqui um public void imprimir, né? O que muitos fariam aqui, né, seria o seguinte. A gente faria lá um system out println. Deixa eu copiar esse pedacinho de código aqui do pessoa, só para ficar um pouquinho mais rápido. Copiar isso aqui, jogar para cá, né? E vamos consertar ele. Então, aqui, o que ele está fazendo? Ó, ele está usando o this.getNome e o this.getIdade, né? Ele está usando esses dois métodos que ele herdou, o getNome e o getIdade. Tudo bem? Porém, pense que eu poderia ter aqui, ó, vamos imprimir isso aqui, ó. Deixa eu executar. Vamos colocar mais vou colocar aqui, né? Aqui um /n. Poderia colocar aqui muito bem o salário. Colocaria aqui mais um this.getSalário, por exemplo, né? Então, agora, se eu executo a classe principal, ele vai mostrar para mim os 3 dados, ok? Porém, o this aqui, quando eu dou o this.getNome, por exemplo, ó, this.getNome, veja que ele não está em negrito, não é da própria classe, é o que ela está herdando. Se eu desse um super aqui, .getNome, ó, super, quando eu dou o ponto, o que ele mostra? Os métodos que são, no caso, da classe super, ficam em negrito. Tá? Aqui eu chamaria os métodos da classe super. Então, basicamente, aqui, né, se eu deixo o this aqui, eu estou chamando o método dentro da própria classe. E o que isso pode ocorrer? Eu posso ter, em algum momento, feito a sobrescrita do método. Por exemplo, aqui, né? Pegar aqui, ó, o pessoa, pegar o getNome dela, ó. Se em algum momento eu reescrevi esse método na classe que herdou, eu fiz lá um override, né? Então, vim aqui, coloquei, ó, por exemplo, um return, você pegou o nome no lugar errado, por exemplo. Coloquei o retorno dele aqui, o return dele aqui, fiz essa sobrescrita. Então, o que acontece? Ó, criei a sobrescrita do getNome na classe funcionário. Ok? Ele existe na classe pessoa, criei aqui na classe funcionário. O que vai acontecer usando o this aqui? Ó, quando eu usar o this aqui, em vez de ele pegar o valor que eu mandei para o atributo, quando eu instanciei aqui, o Lozano, o que ele fez? Ele pegou o getNome, o método getNome aqui da própria classe, this, aqui nessa própria classe. Se eu tivesse feito o super, aonde ele iria? Na superclasse. Aí ele iria pegar o getNome aqui, ó. Aí que seria a grande sacada. Ó, se eu executo agora, veja que agora ele vai certinho. Então, o que eu recomendo? Que quando você estiver chamando um método que é lá da superclasse, use o super. Porque se tiver alguma situação dessa de você ter feito a reescrita do método em algum momento, você pode precisar disso, aí sim, eu quero usar o método que está na própria classe, eu uso this. E nesse caso aqui, o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, né? Eu poderia deixar nesse imprimir aqui, por exemplo, que é da classe funcionário, eu poderia deixar assim, ó. Poderia deixar desta maneirinha. Salário, aqui só o salário para imprimir. E chamaria na própria classe, ó, um super.imprimir. Quer dizer, ó, o método imprimir da classe funcionário, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro imprimir o método imprimir da classe super, que é a classe pessoa, e depois ele imprime isso aqui. Então, quando eu instancio o funcionário aqui, agora o que acontece? Ele imprime para mim, primeiro, o método imprimir lá da minha classe pessoa, que é o nome e a idade, e depois ele imprime isso aqui. Então, ó, chamei o método no meu método imprimir da classe funcionário, eu imprimi o método imprimir da classe pessoa, que é esse aqui, e depois, na mesma sacada, ele imprimiu essa linha aqui com
atributo só o salário. Então, gente, o super eu uso quando eu preciso pegar algum método, alguma coisa da minha classe super. Então, eu vou e uso o super. O this é quando eu me refiro à própria classe. Então, aqui dentro da classe, quando eu vou usar algo dela mesma, um método, um atributo, né? Quando eu estou na própria classe, eu posso pegar algo direto no atributo, quando ele estiver privado, eu uso this. Ok? Espero que vocês tenham, de certa forma, curtido aí esse exemplo. Eu vou deixar o link do meu GitHub com esse código-fonte que nós fizemos. Aqui eu vou deixar um linkzinho para vocês conseguirem acessar o outro vídeo que eu gravei sobre a criação de array de objetos, o array list de objetos. Peço novamente que vocês se inscrevam no canal para apoiar. Obrigado e até a próxima.